Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Diz assim, então, Números capítulo 12. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne consumida. Moisés chamou ao Senhor, clamou ao Senhor: ó Senhor, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Depois disso, o povo partiu de Azerote e se acampou no deserto de Parã. Amém? O capítulo 12, então, traz um assunto para nós, irmãos, que traz por título na minha Bíblia a rebelião de Miriam e Arão. Não se preocupa, Deus está falando Miriam, porque uns falam Miriam, os outros falam Miriam, tá, irmãos? Mas não tem problema, dá na mesma, é o mesmo nome, é só pronúncia que é diferente. Tem umas Bíblias que vai trazer Miriam daquele jeito que eu escrevi ali, tem outro que vai trazer um tio em cima do A sem o M, né? Miriam com aquele tio em cima, mas não preocupa, tá? Eu quero que você entenda que esse texto tem um significado muito grande para a nossa vida, para a vida da igreja. E como eu disse para vocês, no estudo nós não vamos aprofundar teologicamente em nada, porque aqui não é a intenção nossa aprofundar teologicamente, senão um estudo para a igreja, onde todos são livres para poder participar. Obrigado, irmã Penha. Então, veja que nós retiramos as lições dos capítulos, tá? As lições é que nós retiramos para nós. Mas só o título já é sugestivo. A rebelião de Miriam e de Arão, tá bom? Bem, o que eu quero que vocês entendam? Que no capítulo 9, o povo de Israel recebe a ordem de Deus para poder começar suas caminhadas. Essa é a verdade, tá? Logo depois de Deus dar instrução para eles sobre a Páscoa, e a nuvem no capítulo 9, a última instrução que o Deus deu para eles foi sobre a nuvem, dando um sinal, que a nuvem seria o sinal para eles de partir ou de ficar. A nuvem levantava, o que eles faziam? Quem lembra? Quando a nuvem levantava do meio do arraial, o que significava? Eles tinham que mover. Aí quando a nuvem parava, né, estacionava, né, eu não sei quantos de vocês já aproveitaram a natureza, mas eu gosto de aproveitar. Os irmãos já notaram que nuvem dificilmente fica parada, não é? Quando ela fica estática por um tempo, é por um tempo mesmo.
se você tiver uma paciência um dia desse aí, seja um pouco contemplativo e observa a nuvem. Ela pode até parecer que está parada, mas na verdade ela está se movendo lentamente. Mas os irmãos já devem ter notado também que tem nuvem que move muito rápido, não é? Quando a nuvem move muito rápido e está muito escura, o que você pensa? Não é? A gente sabe até ler, a gente não é meteorologista, mas sabe ler. Eu mesmo vindo para cá, logo falei, eu olhei para aquela nuvem lá, aquilo ali vai chover. A gente aprende. Por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade, Deus mostrou para o povo de Israel que havia uma nuvem que era diferente, aquela nuvem que estacionava, significando para eles, parem onde vocês estiverem. A nuvem levantava, eles saíam, porque era um sinal que eles deveriam partir. Aquilo era ao comando de Deus. Eles partiam, ao comando de Deus eles paravam. E aí Deus dá no capítulo 10 instruções sobre o toque das trombetas, que nós falamos para os irmãos que haviam vários toques diferentes. E logo no versículo 11, começa o povo de Israel a partir. A nuvem levanta, a nuvem se ergue, no capítulo 11, versículo 11, capítulo 10, versículo 11, a nuvem se move e eles começam a andar. Então, ou seja, do capítulo 10, versículo 11, o povo não andou nem um capítulo e já murmurou no capítulo anterior que nós estudamos. Agora, nem um capítulo e há uma rebelião. Então, mal Deus disse para eles, comecem a andar, e o povo começa a criar problemas. Veja que eu coloquei ele para você, mal Deus havia ordenado as jornadas do povo pelo deserto, e já nos deparamos com 3 murmurações, na verdade está escrito ali, 3 murmurações do povo de Israel. A primeira os irmãos viram, e a segunda nós vimos foi no capítulo 11. Eles reclamaram 2 vezes no capítulo 11. Reclamaram da sorte deles e depois reclamaram dos alimentos, que eles já estavam com saudade de comer determinados alimentos. E agora no capítulo 12, nós encontramos o povo murmurando contra Moisés. 2 irmãos, Miriam e Arão, se levantaram para, na verdade, eu nem diria murmurar. Eles levantaram, na verdade, para rebelar contra a liderança do homem Moisés. Não é? Então a coisa é séria, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta, e gostaria que você tivesse liberdade para compartilhar comigo nessa hora. O som está bom lá atrás? Tá bom? Hoje não está ruim não, danada? Então veja bem, me responde, o que leva 2 pessoas, irmãos, usadas por Deus, como era Arão e Miriam, a se rebelarem contra o líder deles? Hein? A irmã Fátima está dizendo inveja. O que leva uma pessoa usada por Deus a se rebelar contra o seu líder? As lições que nós vamos pegar, tá, irmão? Não vamos aprofundar teologicamente, como eu disse. Mas então, essa é a questão. Miriam e Arão eram usados por Deus. Tanto que Miriam tem-se referência dela como profetisa. Lembra que logo depois que eles terminaram de atravessar o Mar Vermelho, o que ela fez lá na frente? Ela pegou, os tamborins, junto com as mulheres, e dançavam, e ali elas glorificavam a Deus, profetizavam. E Arão nem precisa falar. O Arão foi um homem muito bem escolhido por Deus para estar do lado do líder Moisés, e confiou a ele o sacerdócio, a família dele tinha o chamado sacerdotal. E eu fiz essa pergunta, mas o que leva 2 pessoas usadas por Deus a se rebelarem contra o líder Moisés? Os irmãos vão se dar conta que o texto bíblico vai mostrar para nós exatamente o que a irmã Fátima disse ali. Eles foram movidos pela inveja. E quem já teve alguma experiência de um invejoso contra você? Alguém já teve? Nem só um que já teve o invejoso? Mas, tá vendo? Não é ruim, irmão, não é ruim a inveja. A inveja é ruim contra nós e ela é ruim contra o outro também. Tem gente que inveja, já que eu estou falando para vocês, nós estamos pegando as lições, tem gente que inveja as coisas mais bobas. E a inveja e a cobiça andam muito juntos, vocês não sabem disso, né? A inveja e a cobiça, elas andam muito próximas. Tem gente que inveja a roupa do outro, ou da outra. Mulher, então, inveja mais ainda, né? Se mulher, as irmãs vão de concordar que mulher inveja mais, não é?
Se a irmã faz um penteado, as mulheres têm costume de ter inveja. O homem já é menos, mas é invejoso também. Então, às vezes inveja o cabelo da irmã, o penteado que ela fez, inveja a cor da pele. Tem mulher que inveja os cílios da outra. Senhor, o que tem a ver? Mas mulher tem essas coisas, né? Assim, a unha, nosso Deus. Tem mulher que inveja a unha, porque a da outra é a unha original e a dela é postiça. Então, ela se inveja. A mulher tem uma facilidade maior para invejar. E vocês sabem disso, por esses detalhes. Então, querido, tem gente que se inveja por quase nada. Tem gente que inveja da cortina da casa da outra. Não é? Ah, chega lá, aquela cortina bonita, ela, não, mas que cortina bonita que você tem, na verdade. Ela quer dizer assim, na verdade, quando mulher é muito complicado, mulher é o bicho mais complicado que Deus criou. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Não é bem complicado, não é? Quando ela disse, não, mas que cortina, eu não vou imitar aqui não, porque senão você fala, pastor, está muito original. Claro que eu não vou fazer isso. Não, mas que cortina linda que você tem, na verdade, está dizendo o quê? Sua boba, eu vou comprar uma idêntica. Aí, não é assim, não é? Aí ela fica investigando, até descobrir qual brechó que ela comprou, para ela ir comprar uma da mesma. Você sabe que a tendência, na maior parte das vezes, é assim, não são todas. Mas, querido, às vezes inveja uma cortina, às vezes inveja algo muito menos. Mas o mal não é você adquirir coisas. O mal é você invejar. Não é? É você invejar. E a inveja, ela é muito ruim. E ao andar aqui, os irmãos vão ver que, na verdade, o que levou eles a se rebelarem foi sim inveja. Então a gente precisa saber que as pessoas invejam, pode invejar o seu casamento, as pessoas podem invejar dos seus filhos, a pessoa pode invejar dos bens materiais que você tem, as pessoas podem invejar da paz, da graça de Deus na sua vida, e as pessoas podem invejar também de você ter unção de Deus. Você sabia disso? Hein? Aqui foi por isso. A inveja aqui foi só porque o camarada tinha uma senha com Deus, vamos chamar assim. Moisés tinha uma senha com Deus, vou chamar de senha no popular, que Deus gostava de falar com ele diferente que falar com todo mundo. Então cresce a inveja. Queira Deus que todos fossem grandes pregadores e grandes pregadores. Eu gostaria que todas as igrejas tivessem 1.000, 2.000, 3.000 membros e cheia e lotada. Mas tem uns que não gostam quando o outro cresce. Isso é para você ver que a inveja ela é má, ela é ruim. E às vezes ela está na roupa, no cabelo que a mulher usa, no carro que o outro tem que não tem. E ela chega até no fato de você ser usado por Deus. É por isso que quando alguém chega perto de mim e fala, pastor, eu queria trabalhar na igreja. A maior parte das vezes eu falo para a pessoa, você está preparado para isso? Porque quando você pede para fazer algo na igreja, você está falando o seguinte, olha para você ver. Quando você quer trabalhar na igreja, não só pede, mas quando você quer trabalhar na obra de Deus, você está falando o seguinte, no reino espiritual, você está dizendo o seguinte, eu quero sair lá da última fileira do exército de Deus e quero ir para frente do exército de Deus. Ou seja, quando o diabo tiver que dar uma pancada em alguém, você está dizendo, eu quero ir para frente e levar a pancada. Porque você tá saindo da proteção de uma liderança, está saindo da proteção de uma igreja, de um povo que ora, e está indo na frente confrontar o inimigo, porque quando você assume um compromisso na tua igreja, na obra do Senhor, ou em igreja nenhuma, mas assume um compromisso, eu vou evangelizar aquela pessoa que eu vi lá, caída, bêbada lá, eu vou investir naquela vida, você está falando assim, eu estou saindo de trás e estou indo para frente confrontar todos os demônios que estão fazendo aquela pessoa viver escrava. É isso no reino espiritual. Então, quando você tem aquele desejo, eu quero fazer algo na obra de Deus, eu gostaria que você entendesse, você está dizendo, eu quero sair de lá de trás e quero ir para frente. Isso é discipular, isso é ganhar uma alma, isso é ajudar alguém na vida e bem, isso é você livrar alguém da morte espiritual. Então, queridos, essa inveja ela é terrível, e eu perguntei isso para ver se alguém tinha lido o texto para entender. O que levou essas duas pessoas usadas por Deus a se rebelarem contra o líder foi a inveja, e nesse caso não é inveja de nada material, foi a inveja de coisas e valores espirituais. No decorrer da leitura você viu, né, exatamente o que estava acontecendo. Tá? Bem, usando como pretexto uma esposa etíope que Moisés havia casado com ela, Miriam e Arão, então,
espalhavam comentários que punham em dúvida o chamado de Moisés. Por que eu digo, usando como pretexto? Porque o versículo 1 diz assim, olha, Miriam e Arão falaram contra Moisés. Falar contra alguém, queridos, é falar algo que não é a favor daquela pessoa, tá bom? Contra, por isso que a palavra usa contra. Olha, Miriam e Arão falaram contra Moisés. Então, não foram a favor de Moisés por causa da mulher etíope que este tomara. Pois ele havia desposado uma mulher etíope. Tudo bem. Talvez os mais estudiosos da Bíblia que estão aqui nessa noite, os mais curiosos, vão falar, pastor, quem era essa mulher? Todos os estudiosos da Bíblia entendem, você entende também, que Moisés se casou com uma determinada mulher, não é? Quem lembra o nome da mulher que Moisés casou? Agora, me responde só para você entender por que aqui está essa colocação. Zípora era uma mulher que viveu dentro de Israel, lá no Egito? Ok, é isso que eu preciso. Então, ela não era do povo de Israel, não era? Não, ela era lá de Midian. Foi lá, né, que ele teve aquela experiência com as pastoras. E aí aquele senhor deu para ele aquela mulher chamada Zípora, ele casou. Então aqui entra uma questão que os estudiosos concordam. Essa mulher etíope era a mesma Zípora com quem ele casou. Porque ele não casou com uma mulher dentro de Israel. Vocês acabaram de dizer, porque vocês são ledores da Bíblia, que ele casou lá do outro lado, longe do Egito, com uma mulher chamada Zípora. Então existe uma concordância que era a mesma mulher com quem ele se casou. E aqui é que há a controvérsia, porque não cita quem é ela, não cita nome nem nada. Estou dizendo isso para você ficar em paz, tá? E tirar só aquela ideia. Quem é, afinal de contas, a mulher etíope? Então, o que acontece aqui, irmãos? Eles usam como pretexto o quê? Ele casou com uma mulher que não era de Israel, uma etíope. Vou fazer uma pergunta para vocês, também que é boa para a gente entender por que essa confusãozinha, esse pretexto. No povo de Israel, eles tinham o costume de casar com pessoas de outras nacionalidades e longe? Não, e nunca teve. Tanto que na lei é muito específico que eles deveriam se casar dentro do povo, dentro da sua família, que era Israel, até mesmo para manutenção da herança, passar de pai para filho. Lembra lá o ano do jubileu, quando uma pessoa comprasse uma terra, eles iam usufruir daquilo 50 anos, ao final, quando der 50 anos, aquela terra voltaria para o dono original, ou seja, para que a terra nunca saísse da possessão de Israel. Então, querido, na verdade, aqui eles usam como pretexto o fato de, nós não concordamos, Moisés, você ter casado com uma mulher etíope, uma mulher que não era de Israel. E aí, dizendo isto, a palavra diz para nós no versículo 12, que o Senhor, então, que elas começaram a dizer no versículo 2, olha o que eles diziam, além de não concordar que Moisés houvesse casado com a etíope, veja o versículo 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Ou seja, o pretexto era da raiva, da confusão, casou com a mulher etíope. Mas aí eles partem para um outro nível. Eles começam a dizer, porque a Bíblia diz que eles diziam, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Me diga uma coisa, se levanta alguém, Deus está usando lá Moisés. Aí levanta alguém e começa a espalhar, é o seguinte, Moisés não podia ter casado com a mulher etíope, não. Você já sabe por quê? Porque era costume do povo de Israel casar entre si, e Deus até tinha dito isso agora, depois da lei. Tudo bem. Começa a dizer, olha, nosso líder não devia ter casado com aquela mulher não, que não está errado, que não está certo não. O que acontece? Hein? Pode falar, gente, eu quero ouvir vocês, é isso tudo. O que acontece? Motim, confusão, e desmerece o líder, dizendo, nosso líder está errado. Não funciona. Isso é diabólico, é infernal. Então, eu já disse para vocês assim que às vezes nós nos levantamos contra a nossa liderança, contra os pastores, quando a gente diz algumas palavras. Você não precisa dizer publicamente, eu sou contra o meu pastor. Mas quando você diz assim, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Quando você diz assim, você chega perto do irmão e fala, se eu fosse o pastor Edgar, eu fazia assim. Pronto.
Você já lançou uma semente má. Você está dizendo, o pastor não faz certo. Você está dizendo, eu sou melhor do que ele. Só que a gente não para pensar nos espíritos por trás das nossas ações. A gente não para pensar o espírito por trás das palavras. A gente não para pensar no espírito por trás das músicas. Tem gente que acha que toda música é igual. Vigia. Para pensar qual espírito está por trás dessa música. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente faz isso direto, só que você pensa que não tem nada a ver. Se eu fosse o pastor, ou se eu fosse a pastora, você já está detonando com ele. Você está dizendo, ele faz errado. Se eu tivesse no cadeira, eu faria melhor. E de vez em quando eu posso, quando alguém fala que se fosse o pastor, eu falo, se você fosse eu, você ia fazer igual eu, porque se era eu, né? E quando eu tenho mais intimidade, eu falo assim, mas fica no teu canto que você não é eu. Claro que nada, se você fosse eu, você faria igual, ou pior, porque você seria eu. Sabia? E a gente é muita coisa enquanto a gente não está no rolo. Quando você está no rolo, a coisa muda. Querida, é necessário entender, e a lição de hoje é, por que aqueles dois se rebelaram e o pagamento foi caro? Então veja bem, irmãos, que usando o pretexto de uma esposa etíope de Moisés, Miriam e Arão espalhavam comentários que punham em dúvida o chamado de Moisés. Qual dúvida que eles colocaram? Porventura o Senhor falou somente com Moisés ou não falou também por nós? Agora eu vou te fazer uma pergunta, vamos trazer a lição para dentro da igreja. Digamos que o pastor da tua igreja seja Moisés. Aqui seja o pastor da igreja seja Moisés. Deus fala só através de Moisés ou só através do pastor? Hein? Não precisa ter medo. Não! Por isso não precisa ter inveja. Tanto que aqui eles usaram a seguinte frase, versículo 2. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? E não falou também por nós? Sim, era verdade, falou por eles. Olha que coisa, por isso que eu fiz a pergunta, como pode duas pessoas usadas deixar e se levantar pelo inimigo? Querido, numa igreja Deus não só usa o pastor, Ele usa o pastor, Ele usa todos que quiserem se deixar ser usados pelo Senhor. Deus usa o instrumentista, Deus usa aquele que canta, Deus usa aquele que abre a igreja, Deus usa aquele que cuida do jardim, Deus usa aquele que limpa o banheiro, que limpa o chão, Deus usa aquele que não faz nada e fica no canto intercedendo. Deus só não usa aquele que não cala a boca no culto, Deus só não usa aquele que vem para avacalhar, aí é o diabo que usa, amém, irmãos? Aí já não é Deus, mas Deus usa todos aqueles que disserem, eu quero ser usado por Deus. E como a igreja precisa que todos sejam usados por Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus, eu aprendi isso muito cedo. Quando a gente prega e chama na frente que alguém aceita Jesus, ou quando alguém vem aqui e conta um milagre, todo mundo fica empolgado e a glória vai toda para o pastor da igreja, não é? Mas na verdade eu quero te dizer uma coisa, pastor geralmente foi o último da ponta, o último da linha, que só não atrapalhou o trabalho que o outro estava fazendo lá uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu oro direto lá em casa, eu falo assim, Deus, não me deixa atrapalhar o trabalho dos irmãos. Por quê? Porque o irmão chama o outro, convida para vir para o culto da igreja. Aí eu venho aqui e eu atrapalho, porque eu falo um punhado de abobrinha, e eu avacalho com tudo, eu não deixo Deus me usar, e sai aquele culto ruim, aquele culto que dá até medo, e eu acabei atrapalhando o seu trabalho, porque você investiu para visitar alguém, você foi atrás, você telefonou, ligou, você intercedeu, jejuou, e chamou a pessoa para ir na igreja, na expectativa, ele vai gostar da palavra, vai gostar do louvor, vai gostar da igreja, aí chega eu aqui e te atrapalho. A minha oração tem sido, Deus, não me deixe atrapalhar o serviço seu, o serviço que você tem feito lá. Amém, irmãos? Porque já pode acontecer isso. Você vem e traz uma pessoa empolgada e falando e orando, e hoje aquela pessoa vai ser tocada. Aí vem o camarada aqui e avacalha com tudo. Está entendendo, querido? O que eu quero dizer para você? Que aqui a palavra deixa claro que o Senhor falava também através de Arão e falava através de Miriam. Mas por que subiu isso neles e eles disseram daquela forma? Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E Deus ouviu e Deus não gostou, diz o versículo 2. Ou seja, querido, a própria palavra diz para nós no Novo Testamento que o Senhor dá dons à igreja, dá dons às pessoas, distribui os dons de acordo como lhe apraz. Aqueles dons são distribuídos para edificar
a igreja. É necessário que haja os dons na igreja para que você, para que eu, para que nós cresçamos. Então, é necessário que tenha vidas na igreja. Mas por que então, quando a pessoa começa a crescer, Deus começa a usar, ela cresce o tupete? Já notou isso? Quando a pessoa começa a crescer, está lá no último banco, ninguém nem vê. Aí Deus, por misericórdia, começa a usar ele lá. Aí quando começa a usar, ele vai, começa a ser usado e tal. Aí de repente ele começa a dizer, porque o pastor está fazendo tudo errado. Aí se eu fosse pastor, Deus vai, pum, faz igual fez aqui com Miriam e Arão. Você sabia? Quando Deus começa a te fazer, é igual um professor. Sabe qual a melhor coisa que pode acontecer na vida de um professor, de uma professora? É quando ela encontra na rua com aquele menino que ela deu aula de beabá, ele é um advogado, ele é um médico, ele é um engenheiro, ele é um técnico, ele é uma pessoa que os estudos o ajudou a chegar, um militar que prosperou. Aquele professor enche todo de alegria, por quê? Porque ele foi professor daquele quando era menininho. Agora imagine se o professor ficasse com raiva porque o aluno dele passou ele. Já imaginou? Hein? Quando encontrasse aquele menino lá, virasse a cara, porque o menino agora estudou 10 vezes mais do que ele, lá ele é cheio de moral, eu mando, eu dou aula. Então você está entendendo, o prazer do professor é ver que o aluno passou ele. Então o prazer do pastor, o prazer do líder, é ver que aquela pessoa que não era nem vista lá na igreja, morria de medo, corria de todo mundo, hoje está viajando o Brasil e o mundo para poder pregar. Então esse deve ser o sentimento que há em nós. Mas tem que haver um sentimento também no irmão e na irmã de que ele vai crescer, ele vai pôr o pastor no bolso, amém, irmãos? Amém? Amém? Sim, você tem que desejar, você tem que almejar ser o pastor dessa igreja, você tem que almejar ser o pastor da maior igreja do Brasil, você tem que almejar ir embora. É o meu papel, é o nosso papel, preparar você para passar embora, amém, irmãos? Lembra lá o que aconteceu com João Batista? João Batista chegou cheio de moral. O ministério de João Batista começou primeiro do que o de Jesus. Então, quando ele estava juntando gente e descendo o pau, Jesus aparece e derruba o ministério dele. Quando Jesus aparece, os discípulos de João começaram a abandonar João e ir atrás de Jesus. Aí alguém viu aquilo e comentou. João falou uma frase célebre, uma frase que ficou marcada e muita gente usa. Qual a frase que ele disse? E isso, vocês até cantam uma música aí. João entendeu que importava que aquele menino que foi batizado por ele, chamado Jesus, crescesse e que ele diminuísse. O quê? Talvez você nunca tinha pensado nisso. João Batista foi o tal, rapaz. O ministério dele foi poderoso. Ele batizou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Deus dos deuses. Ele batizou, levou na água, igual nós fizemos lá dia 28, lá, só que não foi naquela piscina, né? Foi lá no Jordão. Ele virou Jesus na água, o camarada, ele era para ter se exaltado, eu sou o cara, eu te batizei, você fica no teu canto, para não atrapalhar meu ministério, não. João não falou isso. Quando viu que Jesus crescia, o coração dele se alegrou, e ele pensou, opa, meu ministério está fluindo, está dando certo, olha bem, aquele ali eu batizei, aquele que está crescendo ali, e ele virou, importa que ele cresça e que eu diminua. Só que a maioria de nós é hipócrita, canta igual que nós cantamos aí, acho que foi domingo, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, a gente canta aquilo, mas morrendo de raiva, ninguém pode tomar meu lugar, é eu e acabou. Querido, não é assim. Por que eu estou falando isso para você? Que era exatamente isto que brotou no coração de duas pessoas usadas por Deus, Miriam e Arão. Né? Eles espalhavam um comentário, então, pondo em dúvida. Qual dúvida? Vocês estão pensando que Deus só usa Moisés? Deus também fala através de nós. Mas a Bíblia diz no versículo 2 o seguinte, e o Senhor ouviu o que eles estavam dizendo, tá? Cheios de inveja do seu líder Moisés, irmãos, eles pensavam uma coisa muito boba. Eles pensavam que desmoralizando Moisés, eles iam conseguir derrubar Moisés. É aquilo que eu disse para você do Espírito por trás das suas ações. Se a gente deixar o Espírito de Deus, irmãos, tomar conta de nossas ações, nós vamos abençoar uma vida, abençoar outra, nós vamos abençoar a igreja, abençoar o corpo de Cristo. No reino de Deus, Jesus deixou isso muito claro. Existe o seguinte, pode até haver mesmo o desejo de ser grande. Jesus disse isso. Jesus falou que é muito bom a gente querer ser grande, mas ele falou uma coisa, aquele que quiser ser maior tem que ser o quê? Hein? Sim, deseje ser maior do que eu, deseje ser maior do que todos nós que estamos aqui. Jesus ensinou como?
Aquele que quer ser maior, seja o menor, seja o que sirva. Você quer ser maior do que todos nós? Vem para cá mais cedo para nos ajudar a pôr o culto para funcionar, sirva. Você quer ser maior? Caiu uma água no chão? Vai lá fora, busca um papel, busca um pão, um pano. Pão não, pão a gente deixa para depois. Caiu uma água no chão? Descobre onde é que tem um pano. Pega ele e fala, opa, pede alguém para proteger, ó, vigia aqui para ninguém pisar. E vai lá e vem com um pano e limpa. Querido, esta é a regra do reino de Deus. Você quer ser um grande profeta? Alimente os profetas, dê água aos profetas, honre os profetas. E Deus vai te fazer igual a ele, ou maior. O maior no reino de Deus é ser para o menor. Hoje a gente está vendo as coisas invertidas. A gente vê que os camaradas têm até pose de pregador. Hoje a gente vê, eles têm um perfil, os pregadores que enchem esses estádios e enchem essas igrejas. Os camaradas têm um perfil, jeito de vestir, é tudo igual. Já viram? É tudo igual, eles vestem igual, falam igual, andam igual. Até a tabela de preço que eles cobram é igual. Hein? Você sabia? A Igreja Batista levantou contra isso, tá, irmãos? Eu posso até ler para vocês num dia de estudo que a Igreja Batista levantou, fizeram um documento oficial, a CBN, a Convenção Batista Nacional de Brasília, né, a sede é lá, fez um documento oficial dizendo que é proibido no âmbito da convenção pagar pessoas para fazerem as coisas, é proibido envolver-se com política, é proibido chamar pessoas para fazer qualquer evento no nível da convenção, pessoa que não seja reconhecidamente evangélico, só para fazer número, não pode, é proibido pagar. Se o camarada falar o preço dele, já não pode chamar mais. Agora lá fala, que é claro que é o dever da igreja dar manutenção, é o dever da igreja pagar a passagem, é o dever da igreja a alimentação, a hospedagem, tudo do melhor que a igreja puder. E é o dever da igreja também dar uma boa oferta. Mas agora, se falar o preço, acabou. Com prazer, o camarada merece ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, tanto que que a igreja puder, deve, porque o camarada Deus usou ele aqui. Mas quando veio com tabela de preço, eu falei, esquece. Não vem mais, enquanto eu for pastor. Agora, se o outro pastor vier e quiser, que pague. Agora eu estou sabendo que não cobra mais não. Parou de cobrar. Deve ser que o Espírito Santo de Deus falou com ele. Não é por aí, o camarada Deus usou demais. Então, querido, eu quero que vocês entendam que quem quer servir a Deus se dispõe a ir na frente, abrir o caminho e se alegra quando o outro cresce. Tá bem, irmãos? Se alegra quando o outro cresce e não fica triste porque o outro cresceu. E nesse ponto aqui a gente entende que eles estavam ali levantando contra o líder por causa de inveja. E a inveja foi muito boba. É que Deus usava o menino e não usava eles. Então, quem aqui um dia já foi usado, ou é usada por Deus, sabe que as pessoas te invejam. Sim, te invejam. Te invejam porque Deus te usa. E você tem que entender que isso é espiritual. Não é uma inveja que a pessoa tem de você, que é humana, é carnal. É espiritual. É por isso que muitas pessoas começam a caminhar na vida espiritual e depois elas caem. Porque elas não entendem que é uma luta espiritual. Tá bom? Mas o que leva uma pessoa a pensar, irmãos, que falando mal do seu líder, pode algo contra ele? Gente, não adianta falar mal de mim. Não adianta falar mal do pastor fulano, da pastora fulana. Não adianta falar mal de A nem B. Você não pode nada contra aquela pessoa que Deus ungiu para fazer a obra. Amém, queridos? Você entende isso assim? Note que nada fica oculto aos olhos do Senhor, pois Deus ouviu tudo que eles falavam. É o versículo 2, parte B, que Deus fala que Deus ouviu o que eles estavam falando. Então, o que leva uma pessoa a pensar que bater com a língua lá, para querer derrubar o líder, vai derrubar ele? Não derruba, não. Você vai dar mais força e mais gás para ele, porque Deus vai ouvir e vai te detonar. Hein? Sim. Se você falar mal de uma liderança que Deus constituiu, se você falar mal de um obreiro, uma obreira que Deus ungiu, você está decretando a tua lepra, igual a Miriam aqui. Você viu o que aconteceu com ela? Foi uma doença, foi lepra. Você está uma doença para você. Falar mal de alguém que Deus ungiu. O caso aqui era Moisés. Então, que leva uma pessoa a pensar que falar mal do seu líder pode algo contra ele? Você está decretando tua derrota, vergonha pública ainda, porque você vai ver que o que eles falaram, Deus tomou as dores para ele, tá? Vamos seguir lá, olha, verso 4 e 5.
Deus então toma as dores, eu coloquei entre aspas, para você entender que isso aí é uma maneira figurada de dizer. Deus toma as dores de Moisés e resolve agir a seu favor. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Logo o Senhor então chamou Miriam, Arão e Moisés, chamou os três para saírem fora da congregação. E aí o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou só Miriam e Arão para eles se apresentar diante do Senhor. E aqui então Deus mostra quem é que está no comando. Deus mostra para quem está no comando. Deus deixa claro, irmãos, nesses versículos aqui, que Ele fala com quem Ele quer e da maneira como Ele escolhe, e para isto Ele havia escolhido falar de uma maneira muito íntima, só com Moisés e não com outra pessoa. Tipo, olha bem o argumento deles no versículo 2. O argumento de Arão e Miriam era: falou o Senhor somente com Moisés e não falou conosco também? Aí Deus vira aqui embaixo e fala assim no versículo 5. O Senhor desce numa coluna e fala assim no versículo 6, e 7 e 8. Olha, ouvi agora as minhas palavras. Olha que lá em cima Miriam espalhava no meio do povo o seguinte: ó, gente, Deus não falou só com Moisés não, Deus fala conosco também. Vocês estão pensando que Moisés é muito bom, mas nós também somos bons. Aí Deus vira no versículo 6 e fala assim: olha, vem cá Miriam e Arão, ouve as minhas palavras, Miriam e Arão. Olha a palavra de Deus. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou então em sonhos eu vou falar com ele. Ou seja, Miriam, se tem um profeta no meio de vocês, eu vou até eles e falo por visão ou então por sonho com esse profeta. Aí o versículo 7, olha Miriam e Arão, vocês estão falando por aí que eu falo com vocês também, só que tem um detalhe: com Moisés, eu não falo igual eu falo com os outros profetas, que eu falo por visão e sonho. Com Moisés, que é o servo fiel em toda a minha casa, eu falo cara a cara, face a face eu falo com ele. Eu falo às claras, Miriam e Arão. Vocês estão achando que vocês são muita coisa? Espalhando uma fofoca por aí? Olha Miriam, com ele eu falo diferente. Eu não falo nem em sonho e nem em visão. Eu falo para ele, com ele face a face, as claras, e eu não falo por figura. Ele contempla a minha semelhança. Então por que vocês não temeram falar contra o meu servo Moisés? Sabe o que Deus está dizendo para eles aí? Ó, vocês estavam achando que vocês são muita coisa, tentaram derrubar Moisés. Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, com Moisés é diferente. Moisés eu falo face a face. Existe um detalhe aqui, tá, irmão? Deixa eu explicar para vocês. Que esse face a face aqui, na verdade, é uma forma humana que Deus usou para dizer que ele falava com Moisés com intimidade, intimamente, sem mandar recado e sem mostrar em sonho e mostrar em visão. Os irmãos que porventura Deus em algum momento dá algum sonho, que aquele sonho tem um fundamento profético, os irmãos vão entender que aquele sonho, ele é um sonho que depois ele exige uma interpretação, porque ele é figurado. O sonho é igual um filme. Lembra lá que Faraó teve uns sonhos? Aquele sonho não significou nada para ele, porque era tipo um filme que passou na cabeça dele, e aí ele precisou de interpretação. Então, queridos, quando Deus fala com os profetas, ele fala em sonho ou ele fala em visão. E todo sonho e toda visão exige que seja esclarecido, porque não é às claras. Com Moisés, os irmãos sabem como é que ele falava. Com Moisés, Deus ia até o monte, Moisés ia até ele, e ele falava, e eles ouviam os trovões, os relâmpagos, a fumaça, e Deus falava com Moisés, e Moisés descia de lá, ouvindo diretamente de Deus. Então, queridos, eu quero que você entenda, nesse ponto aqui, que Deus está falando com ele o seguinte: olha, eu falo diferente com Moisés. Mas vocês notaram que Deus aqui, eu usei o termo, Deus tomou as dores de Moisés? Por quê? Eles falaram contra Moisés. A Bíblia nem diz que Moisés ficou sabendo não, irmãos, viu? Parece que a coisa era mais meio, tipo assim, aquilo que você falou lá, um motim. Parece que o negócio foi tipo assim: nós vamos fazer uma visitinha no irmão ali e nós detonamos Moisés. Aí nós vamos fazer um eventinho e detona Moisés. E vai ali e detona, e vai aqui e detona. Era mais ou menos assim, porque a Bíblia não fala que Moisés sabia. Mas a Bíblia diz no versículo 2 que Deus ouviu. E Deus chamou os três: vem cá vocês três, vamos bater um papo. Aí chama: vem cá só vocês dois, Arão e Moisés. Ó, vocês estão falando por aí que eu falo com vocês também, que não sei o quê, eu vou dizer para vocês, ó, eu não falo com Moisés igual eu falo com os outros, não. Moisés é íntimo meu. Por isso que aqui está dizendo, ó, face a face, falo com ele. Ou seja, eu não mando recado para Moisés, eu falo com ele. Então vocês vigiam. E a Bíblia mostra para nós, irmão,
que isso foi tão mal, tão mal, tão ruim aos olhos do Senhor, que o versículo 9 diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles e Deus se retirou. Já imagina Deus lá naquela coluna falando. E Deus bravo, porque Deus tomou as dores de Moisés para ele. Aí Deus termina de falar e some. Que Miriam e Arão e Deus demais deviam ter pensado? Aí eu faço a seguinte pergunta: por que só Miriam ficou leprosa, sendo que Arão também falou mal de Moisés? Porque a Bíblia vai dizer no versículo 10, quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que ela estava leprosa. Me ajuda, por que só ela ficou leprosa, sendo que o versículo 1 diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés. Como é que é, irmã? A irmã Grace está dizendo que a conspiração partiu de Miriam. Porque vocês notaram isso? Notaram aquilo que só ela ficou leprosa? Arão não ficou leproso. Quem mais poderia pensar em outra coisa? É muito controverso, é por isso que eu trago isso no estudo bíblico, tá, irmãos? Porque a gente tem que aprofundar um pouquinho na Bíblia mesmo, a gente não pode ter medo de cavar mais fundo, não. Às vezes a gente fica só na superfície, né? A gente precisa mais fundo um tiquinho. Na verdade, querido, olha que coisa bonita. E as irmãs estão cobertas de razão. Miriam começou o trem. E Deus é justo demais e sabe. Não só isso, depois tem outro ponto que eu vou mostrar para vocês. Um outro detalhe na personalidade de Arão. Eu não sei vocês, apesar que eu estudei psicologia, e isso me ajuda muito a estudar psicologia, porque a psicologia estuda o comportamento humano ao longo da história, no passado, no presente e no futuro. Então, quando eu leio Bíblia, eu leio qualquer coisa, quando eu converso com alguém, eu logo vou pensando nos aspectos psicológicos daquela pessoa. Então, eu consigo ver os homens da Bíblia, mulher da Bíblia, de que a gente lê uma vez, lê duas, lê três, aqui na igreja a gente tem essa prática de ler a Bíblia o ano todo. Cada vez eu aprendo um pouco sobre a personalidade das pessoas, o caráter, e eu consigo pegar algumas coisinhas. Então, não sei se vocês notaram, mas eu vou chamar a atenção sua. Aqui a Bíblia diz primeiro numa ordem, Miriam e Arão. Não diz Arão e Miriam. E você sabe que na Bíblia mulher fica sempre segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, para ela entrar primeiro aqui, primeiro do que Arão, já tem para nosso significado. E para a Bíblia e para a ordem de escrever também tem. Mas um outro detalhe, algo que eu vejo na personalidade, no caráter de Arão. Arão, em algum momento, quem já leu a Bíblia toda pela mesma vez aí, irmãos? Então você, mesmo quem não leu, talvez já passou por lá e sabe. Arão, em algum momento da vida dele, mostrou para você que ele tem uma personalidade um pouco fraca e que ele se deixa levar pela conversa dos outros. Arão, vamos ver, fez o bezerro de ouro. Eu vejo aspecto psicológico nas pessoas quando eu vejo, quando eu falo conversa e tal, e vejo. Por isso que a psicologia caiu bem demais para mim, na minha área de ser pastor. Então, querido, eu noto na personalidade, no caráter de Arão, um camarada que se você apertasse, ele entrava na onda. Porque a Bíblia é clara demais. Se você notar ali naquela parte do bezerro de ouro, você vai ver que a Bíblia deixa claro que o povo seduziu e induziu Arão a fazer o bezerro. O camarada não tinha pulso para falar assim, nós não vamos fazer porque Deus não permite que faça. Ele simplesmente, o povo enrolou, enganou e ele foi construir o bezerro de ouro e trouxe grande maldição sobre o povo. Então, querido, partindo dessa personalidade dele está clara, que é clara para esse aspecto dele, aqui fica muito fácil você entender. Certamente Miriam chegou perto dele, vem cá, irmão, porque eles eram irmão, né? Vem cá, vamos combinar um negócio? Moisés está crescendo demais, o camarada, Deus está falando com ele aí, o povo está pensando que é só coisa, mas Deus fala com nós também. Vamos descer o pau? Vamos começar a levantar um motim contra ele? Primeiro que Moisés está descumprindo as ordens de Deus. Moisés tem uma mulher que não é israelita, não. Moisés casou errado, vamos detonar ele, vamos espalhar que ele casou com a mulher que não é de Israel e Deus não agrada disso, e vamos começar a enfraquecer Moisés, depois de andar a cartada e desce o pau e começa a mostrar para o povo que nós não somos muito ruins, que Deus fala com nós também. Pronto, você viu a estratégia diabólica armada? Só que não está escrito aqui do jeito que eu te falei, mas aí você viu que o versículo 1 diz isso, e o segundo.
Então, querido, veja bem, a resposta sim, tem tudo a ver que partiu dela a sedição, partiu dela a ideia. Porque, na verdade, cá embaixo também tem um outro aspecto que eu quero que você entenda. Olha bem, versículo 9, a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Versículo 10 mostra que quando a nuvem se afastou, Miriam estava leprosa. E quando Arão se voltou, viu que ela estava leprosa. Agora, leia o versículo 11 na sua Bíblia, que você vai ver uma atitude que pesa também nessa questão. Olha aí o que diz o versículo 11. Então disse Arão a Moisés. O que ele diz aí? O que isso quer dizer? Na verdade, no reino espiritual, ele está fazendo o que com Moisés? E reconhecendo, nós fizemos uma besteira. Isso. E nós fizemos uma besteira, Moisés. Tem misericórdia de nós, ajuda nós aí. Você pode. Está vendo o reconhecimento do pecado? Agora, você pode ler esse texto aí 1000 vezes, até 2033 você pode ler. E você não vai encontrar em lugar algum que Miriam acordou e falou, peraí, ô Arão, nós fizemos besteira. Vamos pedir perdão a Moisés e vamos pedir Moisés para orar por nós. Não, foi Arão que fez isso. Então me responde mais ou menos aquilo. Por que só Miriam ficou leprosa, sendo também que Arão detonou com o líder? Então eu vejo dois aspectos, né, que eu acabo compartilhando com você. Agora, isso aí que a irmã disse lá, acho que foi a irmã Grace que disse, olha, certamente ela foi instigadora da rebelião. E diante deste pecado, irmãos, Deus se retira e a lepra tomar conta do corpo de Miriam. Verso 9, né? Diz para nós. Agora, eu peguei na Bíblia, por que Deus ficou tão furioso com essa rebelião? A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 23, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E Apocalipse 22, 15 diz que os feiticeiros, os que praticam feitiçaria, não entrarão no céu. Então a fúria de Deus contra a rebelião, irmão, é a mesma fúria que ele tem contra a feitiçaria. Então, meu Deus, foge de qualquer irmão, de qualquer irmã que se levantar para rebelar contra a obra de Deus, contra um líder, contra uma líder. Foge, cai fora, porque para Deus, 1 Samuel 15, 23, a rebelião é exatamente como o pecado da feitiçaria. E Apocalipse 22, 15 diz que de fora vão ficar os cães, os idólatras, vão ficar os feiticeiros. Então, irmãos, você precisa aprender a Bíblia. Não é só um levantar contra um ministério, não. Você está levantando é contra Deus. E ele está encarando você como um feiticeiro. E feiticeiro, ele corta a garganta, ele corta o pescoço. Tem gente que acha que é só um movimentozinho bobo. Não, a gente só está tentando melhorar a obra de Deus. Vigia. Eu estou falando isso porque aqui, irmãos, o caso é Miriam e Arão se levantando contra Moisés. Então a lição de hoje é o levantar-se contra uma liderança. Isso é muito sério, é perigoso. O que tem de gente doente, sofrendo. Por quê? Porque está se levantando contra a liderança. Não importa se a liderança está errada. Moisés, sim, havia se casado com uma mulher que não era de Israel. E aí? Estava pronto, estava feito. Mas Deus o escolheu, depois de ter se casado com essa mulher, para que ele fosse o que ele era aqui agora. Então ele deveria ser reverenciado, respeitado como líder. E lembra também lá de Davi, várias vezes Davi podia ter degolado a cabeça do rei Saul, e ele falava, longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor, ele é o rei de Israel, ungido por Deus, eu não vou matar não, na hora que Deus quiser, Deus mata. Está vendo, querido? É isso que a gente tem que aprender na lição de hoje. Não se levanta contra a autoridade. Deixa a autoridade tomar lá e resolver com Deus. Deus resolve com ela. Tem gente que está querendo ajudar aí e está selando a sua derrota, né? Está selando, aliás, a sua morte. Né? Aqui no caso, foi uma lepra, uma coisa terrível. Então essa resposta a gente pode obter dentro da palavra, tá? Aí a Bíblia diz para nós, aí nós já estamos partindo para os últimos versículos do 11 ao 15, que ao ver o juízo de Deus sobre a sua irmã, Arão aí fala aquilo que a irmã disse lá, ó. Ele reconheceu o seu pecado e pediu perdão a Moisés, porque quando ele disse assim, ah, meu Senhor, falando com Moisés, tá? Esse Senhor que não é Deus não, ah, meu Senhor Moisés, não ponha sobre nós este pecado que loucamente temos cometido.
E ele fala no versículo 12, não seja ela, ou seja, não seja a nossa irmã Miriam, como um aborto que saiu do ventre da sua mãe e agora tem a metade da carne consumida. Aí o versículo 13 diz que Moisés então clamou ao Senhor e disse, ó Deus, eu rogo ao Senhor que cure a Miriam. E tem um detalhe no texto original que nós não encontramos, pelo menos na minha tradução não tem, talvez tenha alguém que tenha aqui. Na verdade, nos textos originais, esta parte em que Moisés fala assim, ó Deus, eu te rogo que a cures, ou seja, trazendo para a linguagem clara, ó Deus, eu rogo ao Senhor que cure a Miriam dessa lepra. A Bíblia diz que ele usou a palavra rogo, ou melhor dizendo, na linguagem original, ele usou a palavra rogo 2 vezes, seria como assim, ó Deus, rogo-te que cure, que a cures, eu te rogo. Ou seja, ele rogou, ele pediu, ele clamou que ela fosse curada e terminou, falou, clamo ao Senhor. Então não foi só um pedido como a gente lê, ele de fato ele pediu e insistiu para que Deus curasse. Agora um detalhe, o camarada era o líder, a Miriam levantou para derrubar ele, junto com o outro, o segundo com ele, que era Arão, e agora os camaradas chegam perto dele, perdoa aí, Arão, Moisés, perdoa o que nós fizemos loucamente, perdoa a nossa irmã e que ela não seja assim, pede a Deus para que ela não seja toda comida da lepra. O camarada teve um coração tão maravilhoso que não teve raiva, não usou de autoridade que Deus havia dado a ele, mas sim, pediu a Deus, Deus, então tenha misericórdia, eu te rogo, cura a Miriam, apesar de tudo que ela fez, Senhor. Ele não fala assim não, ele não fala isso na oração, mas na verdade, ele está pedindo a Deus pela pessoa que levantou contra ele. Está vendo, querido, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é a gente um matando ao outro, não. O reino de Deus é um levanta contra o outro e a gente vai, está perdoado, eu vou interceder a Deus por ti, para que a bênção seja liberada sobre a tua vida. Olha a bênção sendo liberada sobre a pessoa que tentou derrubar ele. Isso te diz algo? Hein? Isso te fala algo? Você liberar, orar para que Deus libere bênção para a pessoa que te maltratou? Que lição! Um exemplo de Jesus? Isso. É. Quando Jesus estava na cruz, a irmã está acompanhando muito bem. Esse é um modelo típico de Cristo, né? A gente não fala que a gente é cristão. A gente é cristão batatinha nenhuma, porque a gente é cristão, tem que aprender a andar igual Cristo. Ela lembrou bem, Cristo fez isso. Cristo lá na cruz, ele fez uma das últimas orações dele, foi, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Os camaradas bateram nele, humilharam, cuspiram nele, esbofetearam, levaram ele para a cruz, e ele vai e faz uma oração mais ou menos igual essa, Senhor, cura eles desse pecado, bobo, porque eles não sabem o que está fazendo, não? Não sabe? É eu que não sabia, porque eu não estava lá. Eles sabiam que estavam matando um homem inocente, mas é que você tem que ser tão cristão ao ponto de começar a amar os teus inimigos, ao ponto de liberar a bênção sobre a vida dos teus inimigos. Lembra de Jó, capítulo 42? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e lhe deu tudo quantas vezes mais do que ele tinha perdido? O dobro. Olha bem, enquanto Jó orava pelos seus amigos, agora eu vou te perguntar, quem já leu o livro de Jó sabe, quem tem amigo igual os amigos de Jó, não precisa de inimigo. Porque até a mulher dele, porque os camaradas azul, Jó leproso, Jó à beira de morrer, já perdeu as ovelhas, já perdeu os filhos, já perdeu tudo que ele tinha, saúde, e ele coçava com caco, e vinha uns amigos para encher a paciência dele, e ao ponto de vir a mulher dele, que deveria ajudar, foi a maior praga, a pior inimiga dele é a mulher, que a mulher, em vez de falar, ficar calada pelo menos, ela abre a boca, amaldiçoa Deus, Jó, e morre. Então, quer dizer, uma mulher daquela também, sangue de Jesus tem poder. E aí você vê que a Bíblia diz que o 42 termina dizendo, enquanto Jó orava pelos seus amigos, que encheram a paciência dele o tempo todo, Deus mudou a sorte de Jó. Então, querido, Deus quer mudar a tua sorte no dia que você começar a orar, porque a gente persegue. Deus me falou um dia uma palavra assim, diga, as pessoas te perseguem, não peça nada para eles. Não peça que eu mate, e nem peça que eu prospere, coloque eles nas minhas mãos. Aquele dia eu falei, Senhor, que burrada que a gente faz. Então quando alguém te persegue, não peça nem que Deus
abençoe e nem que Deus amaldiçoe, porque a maioria de nós, quando alguém nos persegue, a gente fala: ô Deus, manda fogo, Jeová, destrói meus inimigos. Deus falou comigo: diga, não faz isso. Deus falou comigo: põe na minha mão, diga, que eu sou bondoso, compassivo, misericordioso, eu faço um trabalho bem feito e no fim o meu nome é glorificado. Então, querido, ao invés da gente pensar que Deus é um Deus vingativo, um Deus que mata e que vai matar porque se levantou contra você, começa a colocar as pessoas nas mãos do Senhor e fala: Deus, olha lá, aquela vida, tem misericórdia naquela vida. Cuida, Senhor, tem misericórdia, ajuda. Querido, é isso que Moisés vira e faz, só que de uma maneira muito direta. O pedido não foi para que Deus tivesse misericórdia da vida espiritual de Miriam. O pedido aqui foi que a nossa irmã, que ela não seja como um aborto, uma criança que nasce e já está morrendo. Aí Moisés orou e pediu ao Senhor que curasse. A palavra no versículo 3 diz: rogo-te que a cures. Então foi pedida a cura da lepra. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Moisés. Imediatamente a Bíblia diz que ele roga a Deus por ela, o Senhor atende. O Senhor atende, tá, irmãos? Só, queridos, que eu faço questão de colocar aqui: Deus curou ela da lepra, mas ela foi humilhada publicamente durante 7 dias. Não é que Deus, irmão, simplesmente curou ela e falou: tá bom, não. Deus curou, falou: mas o quê? Você se levantou contra o meu ungido? Então agora você vai ficar envergonhada. 7 dias leprosa fora da cidade. E aquilo era muito vergonhoso de acordo com a lei. Olha o versículo 14, diz assim: o Senhor respondeu a Moisés e disse: se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja ela então, Miriam, fechada 7 dias fora do acampamento e depois seja recolhida. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Ou seja, ela fez uma coisa vergonhosa em Israel, que foi rebelar contra o líder. Deus ficou sabendo, deu para ela uma punição que era a lepra. Agora eu te falo uma coisa: será que Deus teria curado Miriam da lepra se Moisés não tivesse orado por ela? É uma coisa pesada. Você não pode dizer o que Deus faria ou não faria. Mas aqui está dizendo que Deus só curou porque Arão reconheceu o pecado, pediu perdão a Moisés e pediu que orasse. Moisés orou por ela e ela curou. Então nós não podemos dizer o que Deus teria feito ou que não teria. Mas aqui está dizendo que se não fosse a interferência do homem a quem ela estava desmoralizando, ela estaria leprosa. Agora imagine você todo comido de lepra e saber que aquela pessoa que você se exaltava sobre ela, que você levantou contra, agora teve que orar para você e você ser curada. Marca a vida, não marca? E ela teve que fazer isso. Isso aconteceu publicamente, que o pecado dela tornou-se público, que durante 7 dias ela ficou fora da cidade. E a Bíblia diz que o povo de Israel, que era mais de 600 mil homens, não saiu enquanto ela não voltou. Ou seja, uma cidade inteira, que os estudiosos calculam que seja de 2 a 6 milhões de pessoas, incluindo velhos e crianças e mulheres. A Bíblia diz que são mais de 600 mil contados. A Bíblia diz então que aquela cidade inteira de Israel ficou focada nela. Não, ela está leprosa lá fora, então nós só vamos sair no dia que ela voltar. E foi 1 dia, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6, foi 7. Quando ela voltou, todo mundo de olho nela. Não tem como esconder, irmão, irmã, quando você se levanta contra a obra de Deus. Todo mundo fica sabendo. Claro que a Bíblia não diz que ela foi humilhada pelas pessoas. Ela foi humilhada por quem? Por Deus. Você lembra que eu disse lá que Deus tomou as dores de Moisés? A Bíblia não fala que Moisés ficou sabendo, que Moisés reclamou. Deus olhou e não gostou, falou: vem cá, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, queridos, assim, a gente nota que Deus ouviu Moisés e curou a menina, a Miriam, mas ela foi humilhada publicamente durante 7 dias. Então, nós podemos concluir o nosso estudo, porque são só 16 versículos. Depois o versículo 16 vai dizer que assim que ela retornou, o povo então partiu de Azerote e se acampou no deserto de Parã. Então eles seguiram a viagem depois que ela voltou. O que nós podemos concluir? Que a inveja destrói relacionamentos, leva à rebelião contra a autoridade e, consequentemente, faz Deus ficar bravo, irado. É essa a linha que nós vimos. Olha, a inveja destrói os relacionamentos, porque foi isso que aconteceu entre Arão, Miriam e Moisés, leva à rebelião, eles se rebelaram contra Moisés, e aí
faz o quê? Faz com que seja suscitada a ira de Deus. Deus fica bravo e Deus começa a detonar, descer o pau. Este pecado, irmãos, atrasou a viagem de Israel em 7 dias. Porque olha o que diz a palavra, que ela ficou isolada fora do arraial durante 7 dias. Só depois é que ela voltou e o povo seguiu viagem, diz o versículo 16. Então, quer dizer, atrasou a viagem do povo durante 7 dias o pecado que ela cometeu, que é o pecado de rebelião. Sendo, portanto, o quê? Um alerta para a boa continuidade da nossa caminhada na vida espiritual. O pecado da inveja, de se levantar contra a autoridade, atrasa a tua caminhada. Porque Deus te paralisa e Deus cuida de ti. Não é? Então, você está bem caminhando, bem com Deus, você dá lugar ao pecado, você tem que parar, Deus para tudo, espera aí, vamos mexer com isso, vamos resolver. E aí? A gente precisa entender que para a boa continuidade da nossa caminhada espiritual, nós temos que tomar cuidado com o pecado, tem que tomar cuidado com a inveja e outros tipos de pecados, porque esse atrasou a viagem de Israel. E pode ser que a tua viagem esteja atrasada, hein? Pode ser que a tua caminhada esteja atrasada por causa do pecado. Né? Não precisa ser necessariamente a inveja e a rebelião, mas pode ser que a tua caminhada está aí parada e você está olhando, meu Deus, a minha vida espiritual travou. Sim, está parada mesmo. Talvez Deus te tirou do arraial e colocou lá fora um pouco para te curar da lepra espiritual. Amém, queridos? Lembra que diz Romanos, o salário do pecado é a morte. Então o pecado ele vai gerar um atraso na caminhada, porque ele traz a morte dentro de si. E a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus o tempo todo. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Assim nós terminamos o capítulo 12, que fala da rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, tá? Depois a Bíblia vai entrando num outro ritmo, as jornadas continuam, e no capítulo 13 nós vamos ver que Moisés vai enviar os espias até a terra de Canaã, para eles espiarem. Depois tem o relato deles, e no capítulo 14, mais uma revolta. E infelizmente a caminhada é assim, idas e vindas. Amém?